Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do primeiro brasileiro da história a conhecer todos os países do planeta, Anderson Dias. Meu nome é Anderson Dias, vou falar para vocês um pouco da minha história e como foi que eu usei o empreendedorismo para chegar onde eu cheguei hoje, visitar todos os países do mundo. Me tornei o primeiro brasileiro a ter feito esse feito histórico, né? Visitar todos os países do mundo. E eu quero começar de uma forma bem informal, até selecionei essa roupa aqui também bem descontraída. Tô em um lugar que eu costumo estar sempre nas minhas viagens, né? Em um café aqui, para deixar essa conversa bem informal e que você preste atenção não na estética, mas sim no que eu tenho para te passar. Bom, primeiro eu quero te falar o seguinte: você sabe qual é a probabilidade de um ser humano ganhar na Mega Sena? A probabilidade de um ser humano ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. É bem difícil, né? E qual é a probabilidade de uma pessoa visitar todos os países do mundo? A probabilidade de alguém visitar todos os países do mundo é 1 em 90 milhões. É praticamente ganhar 2 vezes na Mega Sena, imagina. Então, eu posso dizer que eu ganhei 2 vezes na Mega Sena, né? E foi muito maior do que o dinheiro da Mega Sena. As experiências que eu aprendi viajando, as experiências que eu aprendi pelo mundo, as pessoas que eu conheci, com certeza me tornaram quem eu sou hoje. Mas
tudo começou de uma forma bem difícil, bem complicada. As pessoas olham para mim e falam: ah, Anderson, você é playboy, você viaja o mundo, você tem dinheiro. Quando na verdade muita gente não sabe de onde eu vim. Eu comecei a minha vida com 17 anos de idade, né, quando eu saí de casa. Mas eu vim de uma família muito pobre, de uma família humilde, do interior do estado de Pernambuco, de Caruaru. E eu lembro muitas vezes, né, que meus pais, minha mãe, meu pai, a gente não comia carne todo dia, né, carne ou frango todo dia. Às vezes a gente tinha que comer salsicha, tinha que comer ovo. Mas uma coisa que eles sempre priorizaram foi a minha educação. Minha mãe deixava de comer para poder me dar educação. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Então, primeiro de tudo, né, a educação é o que move a gente, é o que faz as pessoas mudarem, é o que faz uma sociedade crescer. Sem educação, e quando eu falo educação, não estou falando de faculdade, disso tudo não, estou falando de educação básica. É isso que os grandes países, né, os países mais desenvolvidos têm, de forma efetiva. E isso me trouxe até aqui. Então, resumindo essa história, né, eu com 17 anos de idade, eu saí de casa para morar em Recife, para ganhar a vida, né? Como todo jovem do interior, quando passa na faculdade, na capital, vai ganhar a vida. E o que foi que aconteceu? Diferente dos meus amigos, que os pais tinham como bancar, pagar um apartamento, pagar comida, tudo isso, eu não tinha. Então eu saí de casa com R$ 300 no bolso para morar em Recife. E esses R$ 300, eu paguei R$ 250 de aluguel e fiquei com R$ 50 para conseguir um emprego, com 17 anos de idade, sem ter experiência nenhuma. A única experiência que eu tinha era costurar, que minha mãe tinha uma máquina de costura, eu ajudava ela para fazer roupa para vender. Então, desde 12 anos de idade que eu trabalho costurando roupa. E aí, eu fui, né? Acabou meus R$ 50, passei 2, 3 dias sem comer nada. Até que eu consegui um emprego para vender livro nas portas, nas comunidades. E aí comecei a vender livro e fui sobrevivendo e aconteceu isso. A questão é, dos 17 aos 21 anos, eu só fiz sobreviver. Por quê? Eu não tinha experiência de empresário, né? Eu não tinha nenhum tipo de experiência, mas eu já empreendia. Aí você fala, Anderson, mas empreender não é ser empresário? Não. Empreender é resolver problema. E toda vez que aparecia um problema na minha vida, eu sabia resolver. Desde os 17, quando o problema era dinheiro para poder me sustentar, fazer minha faculdade, eu estava lá vendendo livro nas portas, vendendo brinquedo para poder resolver esse problema. E quando o problema era arrumar algum lugar para morar, eu estava lá mudando o lugar para morar. Então, toda hora eu estava resolvendo um problema. Eu estava adquirindo essa experiência, né, que todo empreendedor precisa. Eu acho que a vida estava me preparando para o grande desafio, né? E aí, nesse vai e vem de trabalhar para os outros, de trabalhar vendendo as coisas, de camelô, tudo isso, com 21 anos de idade, foi um marco importante da minha vida. Eu resolvi vender capinha de celular no ônibus, nas praias, nos shoppings, para poder ganhar dinheiro. E fazer um intercâmbio, né? Era meu sonho fazer um intercâmbio. E aí, em 3 meses, eu juntei R$ 30 mil. Eu só fazia uma refeição por dia. Quando o empreendedor tem um foco, quando o empreendedor tem alguma coisa, como diz Janguier, né, quando é obstinado, ele não pensa nas adversidades, ele só pensa naquele foco. O meu foco era juntar R$ 30 mil e o que eu precisasse fazer de forma legal e honesta para juntar, nem que seja não comer, eu ia juntar. E eu consegui juntar em 3 meses R$ 30 mil. Fui morar na Europa, né, fui fazer meu intercâmbio na Europa. Não aprendi inglês, não aprendi nenhuma língua, porque eu só tinha brasileiro e me juntei com brasileiro. Então, a dica que eu dou, se você vai fazer intercâmbio, não se junte com brasileiro. Mas eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Eu comecei a acreditar mais em mim mesmo. Olha o que aconteceu, né? O cara que veio lá da Arbrenha, lá do interior, estava na Europa. Eu lembro quando eu pisei em Dublin, né? Que eu olhei assim, caramba, velho, eu tô na Europa. Qual era a probabilidade disso acontecer, né? Só que não tinha acabado por aí. A vida me aguardava, né? Tinha muito mais pela frente. E aí eu passei 6 meses na Irlanda, fiz de tudo, vendi carro, fazia transfer, né, táxi, fiz de tudo que você imaginar, vendi tapioca, comida, entregava comida, tudo, para poder chegar onde eu tô hoje, para poder sobreviver na Irlanda, né? E aí, acabou o período do intercâmbio, eu fui voltei pro Brasil, entrei praticamente numa tristeza absoluta, né, porque não tinha nada para fazer no Brasil, não consegui emprego, auge da crise, 2015, aquela coisa toda. E ele sabe uma coisa que deu certo e uma coisa que eu cheguei até aqui foi vendendo capinha de celular. Então vou voltar a vender capinha de celular. E eu voltei a vender capinha de celular, abri a minha empresa,
que foi a SOS do iPhone na época. Comecei a ganhar uma boa grana, eu estava com 23, 24 anos quando eu abri a minha empresa, e eu estava ganhando, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. Para um garoto de 24 anos de idade era muita grana, né? Só que eu não estava feliz. E aí vem a segunda lição que eu quero passar para vocês hoje. Não adianta ganhar dinheiro só por dinheiro. Não adianta, meu amigo. Porque uma hora ou outra a conta vai chegar. E a conta que eu falo é a conta emocional. E aí eu comecei a beber todos os dias, ia pra bar todos os dias. Então imagina um jovem com 24 anos que só sabia ir pra bar, só sabia ir pra festa e tava sem propósito na vida, né? E aí eu disse, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou fazer o que eu realmente gosto, eu vou ganhar dinheiro com o que eu gosto. Porque é muito fácil também, né? Anderson, é muito fácil você chegar pra mim e falar, ganhe dinheiro com o que você gosta. Muitas pessoas falam isso, de uma forma, romantizam isso. Quando na verdade, você precisa fazer o que você não gosta para depois você fazer o que gosta. Ninguém já começa fazendo o que gosta, não. É difícil. Se você já conseguir começar fazendo o que gosta, ótimo para você. Mas se você não faz ainda, porque é um processo, e eu passei por esse processo. Eu tinha que acordar às 6 da manhã e dormir meia-noite para poder vender capinha de celular, para poder fazer meu intercâmbio. Eu gostava de fazer aquilo? Não, mas eu precisava. Até que eu senti preparado e disse, vou fazer o que eu gosto, vou arriscar. E aí eu vendi tudo que eu tinha, vendi minha empresa, vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha para poder viajar o mundo. E eu disse, eu vou conhecer todos os países do mundo, coloquei no Google, né, e vi que o americano, vou quebrar o recorde dessa americana, e vou ganhar dinheiro com esse negócio de internet. Vou ganhar dinheiro com internet, não sabia nada de internet, não sabia usar a internet, mas eu sabia de uma coisa, que eu era capaz, porque eu já tinha feito algo muito grande, em ter ido para o intercâmbio. Eu disse, eu vou estudar a internet e vou fazer. E foi aí, então, que eu vendi tudo, né, saí no Diário de Pernambuco, jovem, empresário, larga tudo, vai viajar o mundo. Muitas pessoas, quando você tem um sonho grande, quando você tem algo diferente na sua cabeça, as pessoas não conseguem acreditar em você. As pessoas não conseguem entender a grandiosidade por dois motivos. Ou porque elas não têm a mesma visão que você tem, ou porque simplesmente elas têm inveja, não têm a coragem que você tem. Então, assim, muitas pessoas disseram que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar no país número 80, que isso era coisa de doido, que como é que larga tudo. Inclusive, muitas vezes, nossos pais, né? Porque eles não conseguem enxergar. A gente vem de um período de estabilidade, onde ter dinheiro significava ter terreno, ter uma casa. A gente está vivendo num mundo hoje onde ter dinheiro é ter experiências, é acumular experiências, e não riqueza. A riqueza ela tem que vir como consequência. Faz parte de gravar externo, tá, galera? O cara passou com a cinquentinha aqui agora. Então, eu pergunto pra você, o que é ter dinheiro? O que se faria com dinheiro? E aí a minha mãe, ela compraria terrenos, investiria, tudo isso, né? Quando na verdade eu quis investir em experiência, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, as pessoas não enxergavam o que eu enxerguei, mas eu fui. Eu não acreditei em ninguém, eu fui lá e meti a cara e comecei a visitar todos os países. Só que eu não fui totalmente como louco, eu tinha uma estratégia por trás. Eu comecei a estudar a internet, comecei a estudar como você conseguir falar com as pessoas, conseguir passar o comunicado, passar a mensagem, e deu certo. E aí, o país número 38, eu lembro como se fosse hoje, eu consegui a minha primeiro patrocínio, né? Consegui fechar minha primeira publicação sobre internet. Então, assim, é interessante a gente ver como um sonho, como acreditar em você mesmo me fez chegar onde eu cheguei. E eu lembro que quando eu estava no país número 198, a Síria, eu pensei em desistir pela primeira vez. E as pessoas, o grande empreendedor, ele consegue, ele pensa em desistir? Pensa. Todas as pessoas que fizeram grandes feitos pensam em desistir todos os dias, ou quase todos os dias, ou quase todos os meses, ou pelo menos uma vez por ano. A gente sempre pensa em desistir. O que vai te fazer ser um vencedor, ser um empreendedor de sucesso, ser uma pessoa que vai conseguir seus objetivos, é justamente o fato de você pensar e não fazer, e não desistir. Porque pensar em desistir, eu pensei muitas vezes na minha vida, até hoje eu penso em desistir, mas desistir de fato, eu nunca desisti. Então, acho que essa é uma outra grande lição, né? Cheguei em país em guerra, passei por
dormi na rua em Barcelona por não ter dinheiro, dormi com barata, com rato durante essa minha viagem. E muitas pessoas falam, mas Anderson, o dos 196 sonhos era um louco viajante. Não, eu também era um estrategista. Porque quando eu entendi que mostrar a vida real dava engajamento, mostrar a vida real dava audiência, as pessoas queriam ver, eu comecei a mostrar cada vez mais a realidade. E quando eu comecei a entender que engajamento, que audiência me trazia dinheiro, eu comecei a vender produtos digitais. E só que as pessoas, elas não conseguiram enxergar por trás. A ponta do iceberg era só o carinha lá fazendo os seus stories. O empreendedor, ele precisa de estratégia. O empreendedor, ele precisa acreditar nele mesmo. O empreendedor, ele precisa de ação. Sabe por quê? Sabe quanto tempo eu demorei para preparar a minha viagem? Sabe quanto tempo? Eu demorei apenas 2 semanas. As pessoas me perguntam, Anderson, você demorou 2 semanas para viajar, para preparar uma viagem de 196 países? Em 543 dias, em tempo recorde? Sim, porque o mais importante é a ação. O que mais a gente vê são pessoas extremamente organizadas, com planejamento, com planilhas, com não sei o quê. E cadê a ação? Óbvio que planejamento é importante, a gente necessita de um mínimo de planejamento, mas a ação é muito mais importante. Porque se você quer, aquela frase clichê, mas que eu uso todos os dias, se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. O que é que você está fazendo hoje de diferente? E está se reclamando. Ah, mas eu não consigo chegar. Ah, mas eu não... O que é que você está fazendo diferente na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, para você ter resultados diferentes? Você precisa entender que você precisa fazer coisas diferentes. E é isso que vai tornar você uma pessoa diferenciada. Porque só 3% das pessoas do mundo são bem-sucedidas. Porque só 3% tem coragem de levantar a bunda e fazer algo diferente. Porque só 3% tem coragem de ir lá e tentar algo novo. Não tem medo de arriscar. Você precisa entender que você precisa realizar feitos diferentes. Outra coisa interessante, né, que eu posso trazer como lição da minha viagem é a arte de solucionar problemas. Empreender é solucionar problemas. Por quê? Para pensar, quando a gente está perto de uma pessoa que está sempre buscando problema, que está sempre falando problema, está sempre com problema, está sempre com situação difícil, para pensar nessa pessoa. A gente quer estar longe desse tipo de pessoa. A gente quer estar longe de pessoas que só trazem problemas. Que bom que você sabe detectar o problema, mas melhor ainda se você sabe solucionar o problema. Porque o empreendedor, ele é um solucionador. O empreendedor é aquele cara que para de pensar no problema e foca na solução. Porque problema todo mundo tem. O que vai fazer você diferente ou não é buscar a solução. E para finalizar, isso aqui, ó, até tatuei aqui no meu braço. O camaleão. Adaptabilidade. O empreendedor, ele é adaptável. Ele sabe entrar e sair de qualquer lugar. E isso me fez entrar e sair de todos os países. Isso me fez entrar em país em guerra, armado, sair de um país em guerra, fez me conectar com bilionários, com ministros, né, de governos, e sair também as pessoas gostarem de mim. Porque você tem que ser autêntico e adaptável. A maior habilidade que um ser humano pode ter é a adaptabilidade. Nunca esqueça disso. O empreendedor é adaptável. Ele é um ser humano que se adapta às coisas. E por último, meu amigo, eu quero te dizer aqui hoje, estou aqui diretamente de Portugal, falando para você, não sei como você tá se sentindo hoje, se você está se sentindo desacreditado, desmotivado, mas muitas vezes você tá já pertinho, tá minerando lá, ó, minerou, cavou bem fundo, falta só 1 metro para você encontrar o diamante e você quer desistir. Não desista. Haters, eu tenho muitos haters na internet, mas você também tem hater na sua família, e hater não é só aquela pessoa que te odeia, não. Muitas vezes a pessoa joga hater para você sem perceber. Pode ser sua tia, pode ser seu primo, que não acredita no que você está pensando, no que você está querendo fazer. Então, como diz Jean Guier, seja um obstinado. Não escute as pessoas que nunca fizeram nada, que nunca construíram nada. Porque crítica construtiva de quem nunca construiu nada, meu amigo, é a mesma coisa que nada, o que elas nunca fizeram. O medo do diferente te faz ser igual. Às vezes, é só diferente. Não tenha medo de fazer algo novo. Porque sair da zona de conforto é uma habilidade para poucos. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui de tudo que eu falei hoje, todos os aprendizados que eu trouxe da minha viagem, da minha volta ao mundo, e que isso sirva no seu negócio, na sua empresa. Se está iniciando um negócio digital, o mais importante do que o dinheiro são as pessoas. E se você conseguir suprir as necessidades e os desejos dessas pessoas, você consegue, além de satisfazer ela, ganhar dinheiro como consequência. Muito obrigado.
Tenha um bom dia. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você é empresário, você é empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.